1 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém, queridos? Amém. Só até aqui, do 13 ao 16. Queridos irmãos, depois de falar um pouco sobre a santidade, nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Pedro, e os irmãos estão vendo como tem coisas valiosas para a gente extrair aqui da Bíblia Sagrada. 1 Pedro, a primeira parte do capítulo 1, falei com os irmãos que é uma exortação do apóstolo Pedro à igreja dispersa, né? Essa igreja dispersa não foi o pastor Mário que inventou, está lá, né, irmãos? Está lá no versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então o apóstolo Pedro escreveu à igreja que estava dispersa, e eu expliquei para os irmãos: dispersos por causa da perseguição por amor ao Evangelho. E a primeira parte do capítulo 1 fala acerca da salvação. E eu mostrei para os irmãos alguns aspectos sobre a salvação que está na Bíblia Sagrada. E eu disse: irmãos, olha, a igreja era perseguida, o povo estava disperso por causa da perseguição, mas o apóstolo Pedro lembra a ele que a salvação ofusca todo e qualquer sofrimento que nós vivemos nesse mundo. Semana passada eu disse aos irmãos que a salvação é algo tão bonito que os apóstolos, aliás, os profetas que profetizaram sobre a salvação, eles indagaram o Espírito sobre a salvação, não é? Eles profetizaram de algo que não ia acontecer no tempo deles. A salvação que eles profetizaram era a salvação que ia acontecer nos nossos dias. E como não ia acontecer no dia deles, eles indagaram acerca da salvação. E também, irmãos, os anjos do céu, eles não passarão pela salvação, porque eles já vivem na eternidade com Cristo. Eles já estão no céu. E a Bíblia Sagrada, falando acerca dos anjos, a Bíblia diz que os anjos, eles são curiosos acerca da salvação. E eu até ilustrei para os irmãos: imagina os anjos no céu, não é? Se esticando lá para ver, deixa eu ver que alegria é essa que esse povo sente. Porque nós estamos no céu, nós temos um corpo glorioso, nós estamos em volta de Deus, louvando o nome eternamente, e somos felizes. Agora esse povo está lá sofrendo, padecendo por causa do pecado, mas eles também têm alegria no coração. E por que eles têm essa alegria? Eles se inclinam para ver a salvação na prática. Agora, quando o apóstolo Pedro começa o capítulo, o versículo de número 13, a gente vai ver que o apóstolo Pedro, ele começa dando uma continuidade ao que ele estava falando. Se você prestar atenção, o versículo de número 13, ele começa com um portanto, né? Ele coloca ali um portanto. Portanto, não é uma expressão de começo de conversa, não é? Eu conheci um irmão que a gente falava com ele e dizia: pois não, pois não, pois não, pois não. Não é uma coisa comum, não é? A pessoa, pois não é uma coisa comum. E também você não começa uma conversa com portanto, não é? Thaisa, portanto, ela vai dizer: não, você está meio maluco. Ainda mais ela que é professora de português, não é? Como que você vai começar uma conversa com portanto? Um portanto é uma expressão que é usada para você chegar a uma conclusão. Você ouviu falar isso, portanto, você vai fazer assim. Se você presta atenção no versículo 13, o portanto faz agora a ligação do assunto que ele estava falando anteriormente com o assunto que ele vai começar a falar agora.
Ele estava falando de salvação e ele estava dizendo que nós temos que cuidar da salvação, falou da alegria da salvação, da natureza da salvação. Aí agora ele começa, portanto, não é? Cinjam os vossos lombos, não é? Do vosso entendimento e sede sóbrios. Ou seja, agora a salvação está sendo ligada à santidade, que é o tema que nós vamos tratar hoje. Do versículo de número 13 ao versículo de número 16, a gente observa que o apóstolo Pedro agora faz uma transição. Nós já vimos aqui, irmãos, o que Deus fez por nós, não é? Eu falei para os irmãos que a salvação, ela é única e exclusivamente pela graça. Nós somos salvos pela graça, pelo favor imerecido de Deus, de ter enviado Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Agora, depois de saber tudo que Deus fez por nós, a gente precisa saber que a salvação é uma das coisas que Deus nos deu, mas ela é condicional. A salvação foi dada de graça e pela graça, não é? O favor imerecido de Deus. Agora, para alcançarmos a salvação, existe a condição. Nós precisamos crer no Senhor Jesus Cristo. Não é? Crer e amar o Senhor Jesus Cristo. Eu falei isso aqui para os irmãos. Agora, o que é crer e amar Jesus Cristo? Crer e amar Jesus Cristo, primeiro, é aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. E segundo, é andar em conformidade com os seus estatutos. Preste atenção que ninguém vai para o céu da maneira que acha que vai para o céu. E é uma coisa, né? Quem está vindo à escola dominical, uma palavra desse trimestre que está sendo comum é a relativização, é o relativismo, né? É aquela corrente ética, né? Que fala da ausência de normas. O movimento relativista, ele diz que não existe normas para as coisas, tudo é relativo, né? Não existe norma para nada, é uma coisa do diabo, né? Então a gente não pode ser levado pelo diabo. Agora que nós temos a certeza da salvação, e eu não sei se o irmão lembra, mas eu disse semana passada, a gente tem que encerrar esse assunto com a certeza da salvação em nosso coração, com a certeza que nós vamos morar no céu. Agora nós precisamos entender que a salvação, ela é condicional, e uma das condições, né, irmãos, da salvação é a santificação, que é o que nós vamos tratar agora. A salvação é uma dádiva de Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, se nós temos a salvação em nosso coração, nós nos esforçamos para ter uma conduta ajustada e compatível com a salvação. Uma vez, quando eu era líder da mocidade, as versões um pouco mais antigas, de alguns anos atrás, da Bíblia Sagrada, ela traduzia jovem por mancebo. Você pega uma Bíblia um pouco mais antiga, ela vai chamar sempre jovem de mancebo. E eu era líder da mocidade, e tinha um rapaz bem humilde na nossa mocidade, que era um rapaz que a gente andava daqueles que a gente carregava nos braços, ele tinha que ser carregado nos braços. Aí um dia eu mandei uma pessoa ler a Bíblia, eu leia aí a Bíblia. Aí ele leu lá em 1 João, né? Jovens, né? Sois fortes e já vencesse o maligno, só que ele leu na versão antiga. Mancebo, vocês são fortes, não é? E já venceram o maligno. Aí ele olhou para mim e falou: ih, Mário, olha, irmão Mário Sérgio, eu mesmo não sou mancebo não, cara. Mancebo é ele. Ele está lendo aí, se responsabiliza. Eu não sou mancebo não, eu só é homem. Eu não sei o que ele entendeu, né? Mas ele disse isso: eu sou é homem, eu não sou mancebo, né, irmãos? Ou seja, ele se feriu com aquilo ali, porque ele se sentiu com a conduta magoada, né? Por causa daquela palavra. Eu fui explicar para ele que mancebo era o mesmo que jovem, mas mesmo assim ele não aceitou não. Ele disse: não, eu prefiro que seja jovem mesmo. Pronto, sou jovem, sou rapaz. Então tá bom, você é rapaz. Mas você observa, para nós não podemos ser salvos de qualquer maneira. Daí uma coisa que ele falou para mim foi que ele disse assim: não, se para ir para o céu eu posso ir como mancebo, então não precisa nem vir na igreja, né? Era o entendimento dele da palavra mancebo. Você concorda comigo? Se não tivesse uma condição para ir para o céu, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não é verdade, irmão?
Se não tivesse um requisito para ir para o céu, o que é que nós estamos fazendo na igreja, servindo a Deus, com a Bíblia Sagrada aberta? Não é? Estamos com a Bíblia Sagrada aberta, porque para irmos morar no céu, precisamos ter uma conduta ajustada e compatível com a palavra de Deus. Isso aqui é interessante, sempre falar para os irmãos, a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Tá certo, irmãos? Cuidado com livros de autoajuda. Uma vez perguntaram, pastor, de onde o senhor tira as mensagens que o senhor diz todo dia no culto matutino? Da Bíblia, para a glória de Deus. Eu abro a minha Bíblia, oro ali 5 minutos, pego um versículo e falo lá, pronto. Eu nunca li livro de autoajuda não, irmãos. Cuidado com coisa de autoajuda. De mensagenzinha que ficam gravando e mandando todo dia com autoajuda. Você vai vencer, hoje é o dia de vocês pisar na cabeça de todo mundo que está em sua volta. Cuidado com isso, irmão. Olha a Bíblia, melhor ler a Bíblia. Tá certo? Então a nossa vida precisa estar ajustada e compatível com a Bíblia. E, irmãos, em primeiro lugar, eu quero falar para os irmãos algumas coisas aqui. 3 verdades eu quero falar dentro desse contexto. A gente já sabe que o que Pedro está fazendo aqui é ligando a salvação à santificação. Tá certo? Salvação e santificação. Eu preciso falar para vocês 3 coisas acerca da santificação. A primeira coisa que eu quero falar para os irmãos é que a santificação ela passa por um momento de preparo. Nós precisamos de um preparo para a santificação. E aí nós precisamos saber o que é a santificação. A santificação é um processo. E o que é um processo? O processo é uma caminhada composta de fases. Por exemplo, todo mundo aqui já viu uma criança. Por sinal, tem vários pais, avós aqui, que já viram uma criança em suas variadas fases de vida. Digamos que a vida de uma pessoa seja um processo. E cada fase do crescimento e do amadurecimento da pessoa seja uma fase do processo. Então o processo é uma caminhada composta de fases. Vamos pegar a criança. A criança está ali, a primeira fase da criança é o bebezinho, molinho, né? Antigamente nascia com o olho fechado, hoje já nasce com o olho aberto, com o celular na mão, mandando mensagem no TikTok, não é? Mas tem a fase, que primeiro precisa trocar a fralda, depois ele começa a engatinhar, andar, chamar as primeiras palavras, não é? Enfim, vem as fases da vida da criança. Da mesma maneira, é a santificação. A santificação é um processo, irmãos, que começa no momento que nós aceitamos Jesus. Os novos convertidos, eles são espiritualmente comparados a crianças que precisam do leite materno. Quando uma pessoa aceita Jesus, ele não sabe quem é o Espírito Santo. Ele não sabe por que ele tem que vir na igreja. Aí a gente, no discipulado, a gente instrui, passa as primeiras instruções. Digamos que a primeira fase do leite materno, chamada de colostro, né? É o colostro, né? É aquela parte mais consistente do leite materno. Não é a primeira fase. Só que a criança não pode ficar o resto da vida só sendo amamentada com leite materno. Chega um momento que precisa das primeiras papinhas, das primeiras coisas. Não é? É a santificação. Ela começa quando a gente aceita Jesus. E ela só vai acabar quando Jesus voltar para nos levar desse mundo. É um processo. E nesse processo a gente precisa ser instruído acerca dele. O interessante é que a santificação ela é tão importante que ela é um requisito indispensável para ser salvo. Você imagina o apóstolo Pedro falando para a igreja perseguida, falando para a igreja dispersa. Aí ele diz assim, primeiro ele fala da salvação. Se alegrem, mas como se alegrar se não sendo perseguido? Se alegrem. Vocês se alegram por quê? Porque a vida de vocês não acaba aqui. Vocês serão salvos em Cristo Jesus. Aí agora, uma vez que já sabe que são salvos, ele diz assim, olha, é como se o apóstolo Pedro conhecesse o autor aos Hebreus, né? Que diz lá em Hebreus, né, 12:14, conhecido de todos nós,
buscai, não é, irmãos, a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação é tão importante que a Bíblia diz, sem a santificação, ou seja, se não estiver no processo da santificação, não vai ver Deus. Veja que é algo que todos nós devemos estar, devemos fazer parte. Se a gente olhar o versículo de número 15, aqui do texto que a gente fez hoje, ele vai dizer assim, ó, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ou seja, semelhantemente o nosso Deus é santo, a gente precisa ser santo igual a Ele. Senão a gente não vai para o céu, irmãos. Agora que aceitamos Jesus, somos diferentes. E tem alguns detalhes aqui, nessa questão da preparação para a santificação, tem alguns pontos que precisam ser preparados na gente. Primeira coisa que precisa ser preparado é a nossa mente. E o apóstolo Pedro, ele fala isso no texto, ele diz assim, ó, portanto, cingindo, você vê que está no particípio, né? Aliás, no gerúndio, me perdoe. Cingindo é uma ação, está acontecendo, tá certo? Não é algo que está parado, está acontecendo, cingindo. Aí ele diz assim, cingindo os lombos, mas não é os ombros, ele está falando os lombos do vosso entendimento. Você olha o versículo 3, está aí. Portanto, aí ele já começa a falar as condições da salvação, da santificação. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Não é? O que ele quer dizer com isso? Para a gente entender essa história de cingir os lombos, a gente precisa voltar um pouquinho na história, porque para a gente é praticamente impossível a gente entender isso sem conhecer a história. É assim, ó, os mais antigos, isso é um pensamento oriental, os mais antigos eles precisavam amarrar as vestes que esvoaçavam. É assim, eles usavam vestes muito, digamos, com excesso de pano, né? Vou falar assim de uma forma bem simples, com excesso de pano, e aquilo ali atrapalhava algumas coisas. Atrapalhava, por exemplo, na hora do trabalho. Você imagina você na agricultura, não é, plantando com aquele excesso de pano caindo ali, ele precisava ser amarrado para não atrapalhar. Você imagina você numa guerra, numa trincheira, na hora da batalha, e dá um vento, e levanta a roupa que você está usando, o inimigo achei, né? Pô, matou. Né? Achei, está lá, se entregou, a própria roupa entregou. Então tinha a expressão que a roupa precisava ser amarrada, né? Precisava de um cinto, tá certo? Que prendia as pontas, onde ele prendia as pontas, do excesso da roupa, do excesso das vestimentas, para poder eles conseguirem trabalhar e terem condições de lutar numa guerra. Isso era quando eles falam cingir, né, irmãos? Ou seja, eles cuidavam das pontas. E da mesma maneira, irmãos, ele cuidava da parte, digamos, esvoaçante das suas vestes. Da mesma maneira, agora a Bíblia não está falando das vestes, ele está usando essas condições das vestes como metáfora para falar da mente. Ele diz, cingindo os lombos da vossa mente. Se ele está falando da nossa mente, ele está lembrando para a gente o seguinte, ó, na nossa mente passa muita ideia esvoaçante. Ou seja, passa muita coisa na nossa mente que não tem nada a ver com a Bíblia, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. É importante a gente conhecer a Bíblia para a gente não dar atenção à ideia que não tem nada a ver com a palavra de Deus, irmão. Está na Bíblia. O apóstolo Pedro está dizendo. Vocês já conheceram da salvação? Já. Portanto, agora comece a fazer o seguinte. A segunda fase do discipulado. Vocês já sabem que vocês vão morar no céu. Agora, na segunda fase, já comece a podar o pensamento, todo e qualquer pensamento que não provém da parte de Deus. E como é que eu sei que tem pensamentos na minha mente que não provém de Deus? A Bíblia, irmãos. A Bíblia é a nossa vara de medir. Você já observou uma coisa? Eu já falei isso aqui outras vezes. Acho que 2, 3 vezes eu falei isso aqui. Você já observou que às vezes a gente dobra os joelhos? E se a gente não falar, começa a vir um monte de coisa na nossa cabeça e a última coisa que a gente faz é orar?
A gente não consegue orar. Começa a vir um monte de, né, eu fiz, eu deveria ter feito, eu falei, eu não falei, eu perdi a oportunidade, era para eu ser assim, não era. Começa a vir na mente. Isso aí são ideias esvoaçantes. Você já pensou alguém na igreja, como uma igreja como a nossa, uma igreja abençoada? Já pensou alguém no nosso meio pensando assim, não, ninguém gosta de mim nessa igreja. Ninguém gosta de mim. Olha, olhando aqui na frente, a seriedade da diretora, olhando para mim. Olha a palavra, com esses olhos verdes, me encarando, misericórdia. Não gosta de mim. Olha o Vonei como está sério lá, ó. Não gosta de mim. Olha o irmão Moacir, misericórdia. Já pensou, irmão? Isso é ideia esvoaçante. Isso é coisa de Satanás. Aí o apóstolo Pedro está dizendo assim, comecem cingindo os lombos do vosso entendimento. Ou seja, olhe para a Bíblia e prepare a sua mente para a santificação. Você imagina como você vai ser santificado dessa maneira? Não é na defensiva. Já viram que alguém na defensiva? Irmão, quem vive na defensiva é o inferno. Aleluia. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Quando dizem isso, né, o povo pensa que a gente está na porta, não é o inferno. As portas do inferno é que não vão prevalecer. Que ele bota a porta para a igreja não avançar e a igreja avança. Da mesma maneira, a gente não pode viver na defensiva não, irmão. Eu não vou cantar hoje, não vou cantar. Eu sei que se eu cantar, eu sinto a presença de Deus, mas eu não vou cantar. Não vou dizer nada hoje. É o pastor que está lá, eu não gosto do pastor. Misericórdia, irmão, muda a tua mente. Cinge os lombos do entendimento esta noite em conformidade com a palavra. Dá liberdade ao Espírito Santo de Deus para trabalhar em você, meu irmão. Não é um conselho do apóstolo Pedro. Ele está dizendo assim, não permite que qualquer coisa atrapalhe o seu entendimento. Tira o embaraço da tua vida, irmão. É verdade, tira o embaraço daqui, ó. Agora não estou falando de embaraço, não estou falando de trapo velho, não. Eu estou falando de mente. A guerra de muita gente está aqui, ó. Você já viu? Às vezes você olha para a pessoa, ela está lá sentada no banco lutando. Já viu a pessoa lutando? Não é demônio, não é nada, não. É ela mesmo lutando contra mim. Ninguém gosta de mim, eu não sei cantar, eu não sei pregar. É mais, não gosta de mim, Morimar, olha a cara dele com aquele bigodão. Ó, meu irmão. Diga assim, sai, Satanás, em nome de Jesus. É verdade, irmão. Prepara a mente. Cingir o entendimento significa o seguinte, ó. Pensar em algo e tirar a conclusão apropriada. Sabe qual é a conclusão apropriada para a vida do crente? É a Bíblia. Olha para a Bíblia, lê a Bíblia. Como é que está, meu irmão, a leitura da Bíblia? Parou já de ler a Bíblia? Será que tem alguém aqui que não leu um capítulo da Bíblia essa semana ainda? Terça-feira já? Não é, irmão? Não acredito. Eu sei que está todo mundo em dia com a leitura. Por sinal, estão até avançados. Já estão terminando a leitura do ano já. Desde o mês de janeiro. Não é, irmãos? Para a glória de Deus. Cinja. Aí, em outras palavras, ele está dizendo, tenha em mente o que foi dito. E tire do que foi dito implicações sábias para a sua vida. O apóstolo Pedro estava falando de salvação. E agora ele está dizendo assim, cinja a sua mente, rapaz. Depois de você tomar conhecimento de como é sublime a salvação, de como é uma coisa bonita, que os próprios anjos estão lá querendo ver, entender por que esse povo sofre tanto e é tão feliz. E você ainda não está tirando conclusão apropriada, né, irmãos? Quem busca a salvação não pode, né, irmão, dispersar-se com muitos desvaneios dessa vida. A sua mente precisa estar firmada na palavra de Deus. Guarde isso aí, firme a sua mente na palavra de Deus. Primeiro preparo que a gente precisa ter é o preparo mental. Vocês concordam comigo, irmão? Essa história de que a luta de muita gente está aqui na cabeça? Está aqui, ninguém está fazendo mal para ele. Não é? Ninguém está dizendo nada, ninguém está, mas ele está aqui na mente. E lembre-se que o diabo não é onisciente, ele não sabe o que a gente pensa. Só quem sabe a onisciência é um atributo exclusivo de Deus. O diabo não sabe, então não é o diabo que está dentro da sua cabeça me perturbando, não. É você que está embaraçado com pensamentos que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Aleluia.
Hoje eu estava olhando aquela história da inteligência artificial. É preocupante aquilo ali. Toda sorte de mazela que vocês imaginarem está vindo dali. Vocês imaginam quanto tempo faz que estão querendo que a gente engolir assim, né, de goela abaixo, um monte de mazela. Vocês crentes têm que pensar diferente, têm que fazer isso, têm que fazer aquilo outro, e não conseguem, porque a gente tem a Bíblia. Aí sabe o que estão fazendo agora? Escrevendo outra Bíblia. Não vão mais mandar a gente aceitar um monte de coisa, estão escrevendo uma Bíblia nova. Sabe o que vão fazer? Vão mandar recolher as Bíblias da gente e vão colocar no mercado as Bíblias novas, estão reescrevendo. Eu não dou a minha. Eu não entrego a minha. Não entrego. A Bíblia é essa daqui. A palavra de Deus não se muda. Agora a gente tem que ter cuidado, irmãos. Você imagina, eu estava olhando ali, lendo um artigo essa semana, não é? A quantidade de mazela que esse negócio está criando por aí. Você acredita que para sentir efeito alucinógeno hoje em dia precisa consumir um entorpecente? Você acredita que a inteligência artificial está trabalhando em sonhos, aperfeiçoando sonhos? Que você vai botar, vai ouvir com fone, vai sair de lá tendo um efeito alucinógeno, como se fosse o efeito do entorpecente na sua vida? Você acredita que a inteligência artificial está sendo treinada para uma pessoa chegar lá e pensar num tipo de pornografia, ele montar a pornografia do jeito que a pessoa quer? Mas a palavra de Deus essa noite, ela está nos chamando a atenção para a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Aí a primeira coisa que nós estamos estudando aqui é o preparo para a santificação. Cinja os lombos da vossa mente. Meu Deus, manda prender esse pastor. Manda não, meu irmão. Ele está falando a verdade. Cinja os lombos da vossa mente. É a primeira coisa. Segunda, né? Mantenha-se sóbrio. Porque você vai ver lá no versículo 13. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Aí ele diz, sede sóbrios. Você vê que são 3 elementos. Ó. Cingindo os lombos do vosso entendimento. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Eu falei de cingir os lombos do entendimento. Agora, segundo termo, sede sóbrios. Essa palavra do original, não é, irmãos? É o psaté. Essa palavra, ela se traduz por algo, uma sequela do vinho. Está entendendo o efeito de embriaguez de uma bebida alcoólica? Agora, claramente aqui, o apóstolo Pedro, ele não está falando que as pessoas estavam embriagadas. Ele está dizendo assim, ó, ele falou dos lombos do entendimento, aí ele diz, cinja os lombos do entendimento, seja sóbrio. Ou seja, o que é uma pessoa que anda sóbrio, irmãos? É uma pessoa que anda em sã consciência. Por exemplo, é uma coisa que engana os pentecostais que não estudam a Bíblia. Você vê que a gente estuda a Bíblia e, pelo contrário, Deus não tira o Espírito Santo, Ele derrama mais no nosso meio. Agora, tem os pentecostais, infelizmente, que não estudam a Bíblia. Aí eles acham que ser usado por Deus é ser doido. Já viu isso? Uma vez uma irmã, num culto que eu estava, numa vigília, começou a dar cabeçada na parede, como aquela tribo da África que tem lá, que acredita no Deus dos loucos. Tem um tronco assim bem grande, uma árvore bem grande no meio da tribo, e eles andam e dão cabeçada na árvore. E os grandes sacerdotes da tribo são os que têm a cabeça mais danificada de tanto bater ali. Tinha uma irmã correndo e dando cabeçada na parede. Pum! Dando testada. Como se fosse um bode dando marrada. Pum! Na parede. Pum! Na parede. Segura essa irmã aí que ela vai morrer. Daí eu disse, não, irmã, pare com isso. Não, estou cheio de Deus. Cheio de Deus desse jeito, dando cabeçada na parede. Eu só não sei dor de cabeça, não. Você lembra um novo convertido que tinha lá na Coabinal? Que ele lutava jiu-jitsu, e ele tem um nomezinho que chama, que é o cara que é pago para apanhar do lutador. O nariz do homem era dessa grossura. Aí ele disse assim, pastor, eu recebo para apanhar do lutador. O lutador mete tapa em mim mesmo, eu não sinto dor não. Deu uma tapa na minha cara aí, eu me livre. A mão do homem era desse tamanho assim. Deu-me livre, dá uma tapa na tua cara. Ele disse, dê aí, pastor, velho, começou a bater. Pá, 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 pá. Bata aí, pastor, toda a sua força, não vou sentir não.
Você fala, vai, tu se desvia um dia e diz assim, ó, o pastor deu uma tapa na minha cara, eu vou lá descontar. Não, para lá, rapaz, vai tentar outro. Ó, aqui, ó, não é? Eu tenho que andar sóbrio. A palavra aqui, o apóstolo Pedro, claramente, ele não está falando do vinho, ele está falando assim, irmãos, olha, quando ele fala de andar sóbrio, ele está falando que nós não podemos andar embriagados com tipo nenhum de embriaguez. Ser sóbrio é ter pleno domínio da sua capacidade mental. O apóstolo Pedro está lembrando para a gente, ande com sobriedade. Irmão, tem pessoas que são levadas por qualquer invencionice. Qualquer coisa que vem, ele leva. Uma vez chegou um rapaz para pregar aqui, não lembro quem foi exatamente. Aí antes de pregar, disse, eu admiro o pastor Mário Sérgio. Já tem um tempo que eu conheço ele. Não sei se você lembra disso. É sempre a mesma coisa. Mesmo jeitinho, cantando os mesmos hinos da harpa. Breve verei. E quando Jesus me levar, vai ser assim, pronto. Jesus não muda, por que eu vou mudar? Usando o mesmo terno, ele disse, era esse mesmo blazerzinho que eu conhecia, ó, 10 anos atrás. É o mesmo, ainda cabe. Né? Mesma coisa. Verdade, irmão. Não mudou. A gente precisa mudar. Ser levado por qualquer vento que sopra. Agora todo mundo para a esquerda, aí vai todo mundo pendente, para a direita, tudo pendente. Não, meu irmão. Vai para lá, meu irmão. Eu sou crente bananeira, não. Eu sou crente salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo. Minha regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. E quando a gente está em conformidade com a Bíblia, a própria Bíblia nos diz que os nossos pés estão firmados na rocha. Veio o vendaval, veio a tempestade, veio o que vier. Né, irmão? Caiu a pedra que tiver caído. Mas o que está na rocha não foi abalado, meu irmão. Aí o apóstolo Pedro está dizendo, primeira coisa, cinjam o vosso entendimento. Segundo, irmãos, sejam sóbrios. Sejam sóbrios, guarde isso aí, sejam sóbrios. Olha para a Bíblia. Olha para a Bíblia Sagrada. Teve um irmão, eu estava, sexta vai ter a vigília está na minha cabeça. Eu passei umas noites já ouvindo os corinhos para relembrar, para cantar sexta-feira. Mas, você imagina, eu estava numa vigília uma vez, e o irmão começou a falar, irmão Samuel, sobre batismo no Espírito Santo. Aí ele disse assim, irmão, quando Deus me batizou no Espírito Santo, aí eu estava numa vigília como essa, num celeiro que fizeram, assim, no mesmo celeiro, limparam o celeiro e fizeram a vigília para não incomodar os vizinhos. Aí eu fui lá, aí tinha uma cela de um burro. Aí eu peguei, então, quando estava, ele dizendo, eu estava cheio de Deus, entrei na cela. E saí assim, dei um pulo, entrei na cela. Ele disse isso, acredita. E saí pulando na cela. E o povo dizia, o que é aquilo? Está cheio de Deus, está sendo batizado no Espírito Santo. E vocês acreditam que no meio da vigília, Marinha, apareceram os abençoados, rinchando? Na hora do fogaréu da vigília, aí eu comecei a ouvir uma pessoa. Aí eu olhei, eu não acredito que os cavalos do cão vieram para a vigília. Irmão, seja sóbrio. Mas é verdade, irmão, seja sóbrio. Hoje em dia o povo não entra em cela não, mas faz cada coisa. Vocês concordam comigo? Eu não estou dizendo que o povo aqui da igreja faz não, mas eu estou vacinando. Trabalhe a mente. A primeira coisa, cinja os lombos do entendimento. Segundo, sejam sóbrios. Aí o apóstolo Pedro fecha com chave de ouro, porque ele diz assim, ó, terceira parte do versículo 13, aí ele diz, e esperai. Aí é uma coisa interessante, olha a sua Bíblia aí, marca, meu irmão, circula, porque é o que está escrito aí, e esperai, não é esperai pela metade, não. Não é esperar pela metade, Jonathan. Está escrito aí, ó, e esperai inteiramente na graça. De onde vem a nossa salvação, irmão? Nós somos salvos pela graça. Olha como a Bíblia é bonita. Esperai inteiramente, ou seja, não dá uma brechinha sequer para outras coisas. Esperai inteiramente na graça. Na graça, irmãos, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Porque o apóstolo Pedro, ele é interessante.
Ela é interessante que ele lembra que a graça é em Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque existem outros Jesus por aí hoje em dia. Vocês acreditam? Tem um que anda por aí, pai, não é, dizendo que é o Filho de Deus. Sim, é o Filho de Deus, passando a barba, né? Vocês já viram isso? Agora quer ver uma coisa, ó? O pior não é um absurdo a gente ver aquilo, não. Pior é que ele tem seguidores, irmão. Quem mantém aquele homem? Tem gente que dá dinheiro para ele. Para ele ser o filho de há pouco gente estava com tuberculose. Ele não estava aparecendo, aí perguntaram para ele, por que você não está aparecendo? Porque estava cometido de uma tuberculose. Mas não é o Filho de Deus, homem? Como é que pode? Jesus Cristo com a tuberculose? Ô, meu irmão. Aí o apóstolo Pedro está falando para os crentes dispersos. Ele está dizendo assim, ó, vocês estão sofrendo perseguições. Vocês estão dispersos. Vocês não estão no lugar que eu gostaria que vocês estivessem. Mas vocês não podem esquecer de uma coisa. A salvação é um requisito fundamental e indispensável à santificação. Primeiro, prepara a tua mente. Como? Cinja os lombos do entendimento. Andes com sobriedade. Ou seja, quem é usado por Deus, irmão, não é usado com patifaria, não. Quem é usado por Deus é usado com seriedade. Aleluia. Homem de Deus não precisa estar contando piada. Não precisa não, meu irmão. Homem de Deus, ele é sério, ele é macho. Ele prega a palavra de Deus com sinceridade. Aleluia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês, diante de Deus. Aconteça o que acontecer, irmão, não abra mão da santificação. Não abra mão, você não faz ideia do que o Mário Sérgio não sofre por pregar essas coisas ainda. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, não abra mão da santificação. Cinja os lombos de entendimento, mas esse é o preparo. E Deus está falando aqui essa noite. Ande sobre, e tem um detalhe, meu irmão, terceiro que ele fala no versículo 13. Espere inteiramente na graça. Ou seja, não tire os olhos de Jesus Cristo. Não tire, já me fizeram a proposta de tirar esse nome aqui. Eu não sei se quando eu sair daqui vão tirar. Mas me fizeram a proposta para tirar e botar um telão aqui assim, ó. Tá um telão, pastor, vai ficar bonito, moderno a tua igreja. A gente tira aquele Jesus dali, né? Vamos ali, pastor, ali de frente. Me levaram ali de frente para olhar. Olha ali, ó. Tira o Jesus, bota um telão. Tira esse púlpito, bota um púlpito slim. Tira esses irmãos daí de trás, né? Faz um negócio moderno. Eu falei, rapaz, se quiser botar um telão daquele lado ali, eu aceito. E daquele outro, mas aqui no meio não. Que nem as irmãs de oração. Enquanto eu estiver aqui, ninguém tira elas dali. Der para ficar tudo em frente a mim, orando por mim. É verdade, irmão, orando pelo altar da igreja, pela santidade da igreja. Ninguém mexe. Né, irmão? Não tire o foco de Jesus. Deixa Jesus lá para a gente lembrar. Deixa o nome lá para a gente lembrar. Nosso foco tem que estar nele. Nós somos salvos pela graça. Né, irmão? Pelo favor imerecido. Oferece artifício. Vem por aqui, vem para lá. Vai lá, Jonas. Não, preciso disso não, meu irmão. Está aqui, eu já tenho quem seguir como seguir. Está aqui a palavra de Deus em minhas mãos. Né, irmãos? A palavra do Senhor. Segundo lugar, eu vou falar o perigo da santidade. Meu Deus do céu, a santidade tem perigo? Presta atenção numa coisa interessante. Olha o que diz o versículo 14. Diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. O que a gente temos? A gente temos, ó, agora foi longe. O que nós temos aqui, irmãos, agora? Mais uma pérola aí, né? O que nós temos agora aqui? Nós temos aqui uma advertência. Quando ele diz assim, como filhos obedientes. Primeira coisa, nós temos que ser obedientes. Agora tem um detalhe. Filhos obedientes. De onde vem isso aqui? Filhos obedientes. Como filhos obedientes. Depois ele complementa. O que é ser filho obediente? Não vos conformando com as concupiscências que havia antes da vossa ignorância.
Ignorância é ausência de conhecimento. Quando a pessoa está no pecado, ela está no estado de ignorância, porque ela não conhece a verdade. Ela não anda segundo a verdade. Né? Eu dei um exemplo aqui, é que nem você pegar um engenheiro de computação, que estudou computação a vida inteira, e colocar ele para fazer uma cirurgia em alguém. Se não for infinita misericórdia de Deus, por mais que tenha curso de primeiros socorros, a pessoa vai a óbito e vai gemer, vai sentir dor. Porque o engenheiro de computação pressupõe que ele seja ignorante na área da saúde. Né? É tanto que então os irmãos querem me dar injeção aí, eu digo, ó, pra lá, rapaz, com injeção. Né? Morgana está lá em Moacir, ó. Já domingo ela passou por mim e disse, pastor, eu estou com a injeção lá em casa. Se o senhor quiser, não é, fazer um teste, eu já aprendi. Eu falei, não, Morgana, pega o irmão Moacir, que é teu pai, né? E treina nele. Ela disse, é uma injeção desse tamanho, a seringa que eu consegui, pronto. Já treina no homem velho lá para ver se dá certo. Né? Se der certo, ele vai me dizer depois. Presta atenção, irmãos. O que fala aqui de filhos da obediência? Né? Significa isso aqui, irmãos, pessoas que são completamente moldados pela obediência. Você observa, quando se eu chamar alguém de filho das trevas, significa que é uma pessoa que vive em conformidade com o padrão das trevas. Concorda comigo? Agora, quando eu chamo filho da obediência, eu estou falando de uma pessoa que é integralmente moldado pela obediência. O versículo anterior, ele já diz, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Aí o mesmo parágrafo diz, como filhos da obediência. Ou seja, fomos salvos para a obediência, por isso nós somos filhos da obediência. O que acontece? Os filhos, irmãos, eles herdam a natureza dos pais. Né? Então nós precisamos viver em santidade, porque o nosso Deus é santo. Você concorda comigo? O nosso Deus é santo. E se nós queremos ser chamados de filho de Deus, nós temos que viver em santidade. Todos vocês já conheceram alguém que se diz crente por aí, que não é muito crente. Aí o que é que as pessoas dizem? Tem gente que nunca leu a Bíblia, mas olha um crente desconcertado e diz, isso é crente? Não diz, vocês já ouviram alguém falar isso, não é? Isso é crente? Andando desse jeito? Mas por que a pessoa diz isso? Porque se espera que o filho de um Deus santo, ele seja também o quê? Santo. Esteja no processo da santificação, se preparando. Não é, irmãos? Se a gente for além dessa história de santificação, a gente vai ver espírito, alma e corpo. Seja apresentado santo e irrepreensível a Deus. Ou seja, a santidade envolve o homem por completo. Aí você vai ver o que a Bíblia Sagrada fala, né, irmãos? É praticamente incoerente, incompatível, inconcebível que um salvo ele se assemelhe às coisas dessa vida. Né, irmão? Ser salvo é ser uma nova criatura, é ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. A vida de pecado ela era marcada pela ignorância, e a Bíblia Sagrada está dizendo, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Por quê, irmãos? Porque nós, quando você imagina aí, vamos pegar um dos irmãos aqui, que praticavam artes marciais. Quando alguém afrontar você, a primeira coisa que vem é o quê? Dá um mata-leão. As irmãs aí, quando o marido dá trabalho. Dá um mata-leão. Né? As irmãs que eram lutadoras. Eu dirigi uma igreja, lembra, Thaisa? Tinha um casal que era segurança, você lembra? E a mulher é especialista em jiu-jitsu. E o homem, ele trabalhava no monitoramento de câmeras. Sabe? Não tinha um músculo no corpo. E ela era lutadora de jiu-jitsu. Um monte de troféu na parede, um monte de coisa. Aí eu dizia a ele, você, cuidado, cuide bem da sua mulher, rapaz. Porque no dia que a velha natureza vier,
Você está acabado. E está escrito, agora está escrito na Bíblia Sagrada. Estou falando isso para os irmãos observar. Não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Se o apóstolo Pedro está falando assim, não vos conformando, é porque a gente tem que ter cuidado com os vestígios da velha natureza. Você concorda comigo? Ele está falando dos vestígios da velha natureza. Você já viu, irmão, que hoje em dia tem gente reivindicando o direito de ser igual ao povo do mundo? Eu não venho, porque você não vem para a escola dominical? Aí a pessoa olha para a gente e diz, pastor, é porque eu tenho o direito de dormir. Rapaz, você tinha direito quando você não era crente. Agora você é salvo. E onde é o lugar do salvo? É na presença de Deus, é na casa de Deus. Eu amo estar na casa do Senhor. Aleluia. É verdade, irmão, isso é duro, mas é a palavra. São vestígios da velha natureza. Ele está dizendo assim, não se conforme com os vestígios da velha natureza. Quando eu cheguei aqui, tinha um homem que dizia, ele repetiu isso aqui umas 4 vezes aqui no altar da igreja. Ele disse, irmão, cuidado comigo, que eu sou crente, mas meu braço mas não. Ele falou isso umas 4 vezes. Sou crente, mas meu braço mas não. Aí eu peguei ele uma vez, eu disse, pare com isso. Se o seu braço não é crente, é porque você não é crente. Pare com isso, isso é vestígio da velha natureza. Não é, irmãos? Aquela história que eu falo com os irmãos, cuidado, nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Outro dia eu falei aqui, chocou um monte de gente, quando eu disse, cuidado com essa história. Eu sou alemão é assim mesmo, cuidado com isso, rapaz. Você não é alemão não, rapaz, você é servo de Deus. Você aceitou Jesus, é uma nova criatura agora. Você é cidadão do céu, se conforme com... Uma vez eu cuidei de um grupo de ciganos. E os ciganos vieram falar comigo. Os homens pegavam a perna da mulher e fatiavam toda de faca quando tinha raiva. Aí vieram falar comigo, pastor. Aí eu disse, não faça isso com a mulher, porque está escrito na Bíblia. Vós, marido, amai a vossa mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí ele disse assim, então agora ele vai deixar de ser cigano? Não, vai continuar cigano. Agora, você é um cigano crente. A velha natureza já não domina mais você. Pense um pouquinho nisso, irmão. Quando o apóstolo Pedro está... Você vê que o apóstolo Pedro está falando para um povo que estava sofrendo, irmãos. Mas você observa uma coisa. Pouco dinheiro não é justificativo para deixar de servir a Deus. Porque tem pessoas que quando não tem R$1 no bolso, não quer mais ser crente. Não vou mais ser crente. Não sou mais crente. Por quê? Porque eu estou liso. Rapaz, mas se Jesus voltar, tu não vai para o céu não, rapaz, porque está liso. Tu quer pagar o ingresso para entrar no céu? Quer ter dinheiro para pagar o ingresso? Não, irmão. Você já observou? Mas pastor, eu tenho uma pessoa ali que eu nunca fiz nada com ele, não vai com minha cara. Rapaz, é o seguinte, ore por ele, rapaz. Tira os vestígios da velha natureza do teu coração. Quem aceitou Jesus tem uma nova mente. Aleluia. Você está entendendo o que eu estou falando desde o início? Cingir os lombos da vossa mente. Aleluia. Aí ele está dizendo assim, não se conforme, irmão, com as concupiscências que antes havia na sua ignorância. Era o período da ignorância, passou aquilo ali, irmão. Eu ando na rua, o povo diz que eu sou feio. Você imagina que falta de educação é alguém chegar para você e dizer assim, você é feio. É uma falta de educação? É uma falta de educação, é um mal educado, nunca teve educação em casa. Mas disseram comigo. Mário Sérgio, na época, quando era solteiro, tu era bonito. Eu digo, tá certo, que Deus abençoe. Amém. E outra época eu dizia, feio você então. Mas eu digo, não, eu sou salvo, vou morar no céu. Não importa, está me achando feio, mas meu nome está escrito no livro da vida. Pronto. Não é verdade? Não é época de lembrar dessas atitudes. Mas não, eu sou uma nova criatura. Bateu no meu ombro. Deixa eu estar em um lugar aqui, ó. Pá. Né? Foi para o lugar. Eu vou morar no céu quando a trombeta soar, meu amigo. Quando a trombeta soar, eu estarei lá com Jesus Cristo, né? Nos ares. Aleluia, quem ficou, ficou, quem partiu, partiu, não é?
Quem ficou são lágrimas, mas quem partiu é festa. Não é assim? Né? Vou morar no céu. Não se conforme com os vestígios do período da sua ignorância. Olha que palavra forte, irmão. Você vê os pregadores pregando isso hoje em dia? Prega não. Não prega não. Tem que ser pastor, macho, para falar isso. Né, irmãos? Prega não, porque tem medo de perder o povo. Não, irmão. Aqui ninguém vai se perder. Ouvindo essa palavra, se a trombeta soar hoje, vai todo mundo para a eternidade, meu irmão. Vai todo mundo para o céu. Vai todo mundo para o céu. Isso é palavra aqui, meu irmão. Isso é caldo de mocotó nas veias. Agora eu vou terminar, porque você já entendeu isso aqui. Não se conforme com as concupiscências que antes tinha na sua ignorância. Agora sua mente é renovada. Aí eu vou terminar no versículo 15 e 16. Vou terminar. Porque agora ele vai dizer assim, ó, versículo 15. Mas, ou seja, uma conjunção adversativa. Tem uma coisa, mas. Aí ele vai dizer, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Olha que coisa bonita para a gente. Como é santo aquele que nos chamou, sejam vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Aí a Bíblia diz, porque está escrito está, sede santo, porque eu também sou santo. Primeira coisa, irmãos, a santidade não é um pedido de Deus. É algo que nós temos que fazer, um mandamento. Guarde isso, indispensável para a salvação. Sem a santificação, ninguém verá Deus. Se não tiver no processo da santificação, não verá Deus. Agora, por que é uma ordenança? Vou falar 3 coisas para os irmãos, bem rápido para terminar. Primeira coisa, é uma ordenança de Deus. Sabe por que a santificação é uma ordenança? Porque Deus é santo. O nosso Deus é santo. Você já viu, você já tentou conversar uma pessoa falando português e um falando norte-americano? Falando inglês norte-americano, ou inglês britânico, que é mais enrolado. Uma vez eu disse a um jovenzinho aqui, um adolescentezinho da nossa igreja, como é casa em inglês? Ele falou, causa. Como é sapato em inglês? Ele disse, sapato. Eu disse, tá bom. É um norte-americano, né, exemplar isso aí. Tirou 10 na prova de não sei de quê. Mas olha, uma coisa interessante, irmãos. A ideia aqui de santo, do grego, é agios, que significa o quê? Separado. Sabe por que o nosso Deus é santo? Do original, porque ele é separado. Ele é único. Igual a ele não existe. Ele é diferente de tudo e de todos. Então, primeira coisa, sabe por que o mandamento? Porque ele é santo. Isso aqui expressa a perfeição de Deus em todos os aspectos. Agora, quando Deus diz assim, sede santo, é porque o desejo de Deus é que nós possamos refletir o caráter, os aspectos do caráter dele. Você imagina, o fruto do Espírito tem lá as obras da carne, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sem essas coisas, contra essas coisas não há lei. São aspectos do caráter de Deus. Só tem isso quem entendeu que precisa estar no processo da santificação. Aleluia. Irmãos, olha que coisa, que mandamento interessante para a gente. É assim, ó, se tem alguém fora, volte-se para o caminho da santificação. Sem ele você não vai ver Deus. Por que você precisa estar no caminho da santificação? Primeiro, porque Deus é santo. Aleluia, Jesus. Seu Deus é santo. Nós não podemos nos aproximar de Deus por meio de Cristo Jesus enquanto estivermos aqui, se nós não estivermos no processo da santificação. Agora veja como isso é sério. Nunca esqueça daquele aspecto que é o seguinte, ó. O que vocês estão olhando quando você está vendo aí? Você olhando para mim, vocês estão de frente para mim. Você está vendo a maneira como eu me vesti hoje, né, irmão? Está lá, ó. Tem tudo a ver, gravata listrada, com camisa preta e vermelha, tem tudo a ver, blazer azul, colorido danado. É o que vocês estão vendo. Talvez de longe não dê para discernir as cores, mas está um papagaiado danado.
Mas você observa uma coisa interessante aqui, porque a gente vê o que está diante dos nossos olhos. Às vezes a gente olha e parece que está tudo bem, mas o céu, nunca esqueça isso, ele sabe exatamente como nós estamos. Por isso que o processo da santificação é algo muito sério. Sede santo em toda a vossa maneira de ser. Cuidado, irmãos, para não ter aparência. Lembra que a gente leu em 2 Timóteo há pouco tempo? 2 Timóteo capítulo 3, que fala da aparência da santidade. A gente tem que ter cuidado para não sermos iludidos com a aparência da santificação. Nós temos que ser santos porque o nosso Deus é santo. Está entendendo? Santo. E não podemos abrir mão de sermos santos. É a Bíblia. Nossa regra de fé e prática. Segundo, irmãos, é que a santidade ela é imperativa e ela precisa abranger todas as áreas da nossa vida. Porque a Bíblia diz assim, mas sede santo em toda a vossa maneira de viver. Não tem uma área sequer que admita a falta de santidade. É santo em tudo. Isso aí é o que nos faz diferente do mundo e faz o mundo rejeitar a gente. Irmão, vou falar uma coisa para vocês, de todo o coração. Quanto churrasco eu não fui convidado? Todo mundo foi convidado. Lembra, Thaisa? A gente em casa, doido para ser convidado. Todo mundo foi convidado, mas Maricela e Thaisa não foi. Lembra? Dos convites, dos passeios, todo mundo convidado, mas Maricela e Thaisa não foi. Estou falando de mim. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Todo mundo é convidado né? Mas você não. Por quê? Porque você escolheu ser santo. Agora, para uma pessoa que não tem a mente preparada, sabe por que a preparação começa da mente? Ela vai desistir. Eu vou desistir, eu quero ir para a festa, quero ir. Irmão, pense na volta de Jesus. Aleluia. Pense na volta de Jesus, irmão. Não vale a pena sair do processo da santificação. Não vale a pena abrir mão disso não, irmãos. Mas, pastor, os santos homens de Deus viveram em santidade e morreram. Jesus não voltou. Irmãos, mas a Bíblia Sagrada diz que nós, os que estivermos vivos naquele dia, não vamos anteceder os que dormem. Antes, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E juntamente com os que estiverem vivos naquele dia, será todo mundo levado para o céu de uma vez só. Viveu em santificação, morreu, Jesus não voltou. Mas não se preocupe não, porque quando a partitura do céu for tocada, para esse mundo, só os salvos vão ouvir. Todo mundo vai para o céu de uma vez. Todo mundo vai para o céu junto. Agora eu vou terminar. Última coisa dessa noite. Última coisa. Sabe por que nós devemos viver no processo da santificação? Porque é uma exigência das Escrituras. É uma exigência da Bíblia, irmãos. Ser santo é uma exigência da Bíblia. Olha o que o apóstolo Pedro faz. Ele diz assim, sede santo porque eu sou santo. Ou seja, ele cita o livro de Levíticos. Abra aí sua Bíblia, Levíticos 11, versículo 14. Abra aí, Thaís, leia aí bem alto, vamos ouvir. Levítico capítulo 11, versículo 14, eu termino. Sabe por que a santidade ela é um mandamento de Deus? Porque está escrito na Bíblia. 11, 14. Fique de pé e leia. E o milhano e o abutre segundo a sua espécie. Me perdoe, é 11:44. 11:14 que eu digo é 11:44. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos. Porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Você observa que para falar sobre santificação com o povo que estava disperso, o apóstolo Pedro usou as escrituras daquela época. O que tinha escrito como escritura na época do apóstolo Pedro? Não era o Antigo Testamento, a lei, os profetas e os salmos. Como o apóstolo Paulo diz assim, toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Ele está citando o Novo Testamento?
Ele está citando o Antigo Testamento, que eram as escrituras daquela época. O apóstolo Pedro está dizendo assim, ó, sabe por que vocês precisam viver no processo da santificação? Porque é um mandamento bíblico. Está na Bíblia, irmãos. Está na Bíblia Sagrada. Não é invencionice nossa, está nas escrituras. Tem um detalhe, quando a gente canta assim, ó, você já viu aquele hino que diz: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel, já viu? Aquele hino da margem, às vezes, com as pessoas todas desconcertadas, bater no peito e dizer: Deus é fiel a mim. Já viu? Deus é fiel a mim, Deus é fiel a mim. Mas se a gente olhar para a Bíblia Sagrada, Jesus diz assim: Eu velo pela minha palavra. Eu velo pela minha palavra, para cumprir. Deus é fiel, sabe o quê? As Escrituras. E sabe por que nós devemos estar no processo da santificação? Porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos, assim como o nosso Deus é santo. Deus nos abençoe, irmãos, possamos guardar essa palavra em nosso coração. Vamos ficar ali, mas vamos orar nesse momento? Vamos agradecer a Deus.